a todos, graças a Deus, né? Mais uma quinta-feira para termos aí esse privilégio de conhecer, de aprender mais, nos aprofundarmos dentro do contexto, né? Na medida como eu tenho aprendido, eu tenho buscado trazer para o nosso conhecimento, né? Para que a gente possa realmente ter essa base e poder transmitir, né? Ensinar para outras pessoas, para transmitir, né? Para os nossos irmãos e para aqueles que ainda não conhecem. E ver, né? A forma como Deus trabalha por meio da restauração no contexto de Atos, e também trabalharmos nos nossos dias nessa propagação do reino, né? Nessa propagação da palavra restaurada. Como vimos na semana passada, logo na primeira parte do capítulo 3, vimos Pedro e João, né? Subirem ao templo por volta da hora nona, com a finalidade de orar. Como a gente viu lá, os judeus, né? Por costume, por tradição, tinham 3 momentos de oração. Um pela manhã, um ao meio-dia e um que eles chamavam ao entardecer, que é a partir das 3 horas da tarde. O primeiro, né, o das cerca de mais ou menos 8, 9 horas, ele tinha sacrifícios no templo e eram acompanhados de oração. O do meio-dia não, mas o do final da tarde, ou seja, do entardecer, que era da 9ª hora ou às 15 horas do nosso horário aqui, era justamente também era acompanhado de sacrifício, logo também havia um momento de oração. E era justamente nesse momento que Pedro e João, ao subirem ao templo, encontram um homem pedindo o quê? Esmola, numa das principais entradas do templo. E aí Pedro, ao olhar para ele fixamente, diz, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus. Aí pega ele pela mão, né? Anda. E aí o que acontece? Ele se sustenta nos braços de Pedro, na mão que Pedro estava segurando, e começa a erguer a sua perna, e de um salto, né? Ele passa justamente a glorificar, a louvar a Deus, e vimos a obra, né, de Deus, né, a obra restauradora na vida desse homem, mas não só na vida desse homem, como a gente vai acompanhar hoje, mas também na vida das pessoas que conheciam aquele homem, que sabiam da sua condição, como nós vimos lá no capítulo 4, versículo 22, na semana passada. Esse homem ele tinha mais de 40 anos. Então, olha só o tempo que as pessoas já o acompanhavam ali. Olha o tempo que ele era colocado, né? Como fala lá no versículo 1, aliás, versículo 2, ele era colocado diariamente lá naquela porta, né? Naquela escadaria, para justamente pedir o quê? Esmolas. E dando continuidade, nós vamos observar a partir do versículo 11, capítulo 3, se você puder abrir junto comigo, capítulo 3, versículo 11. E aí a gente vamos olhar aqui justamente ao ser restaurado da sua condição física. Olha lá, ele entra no templo, né? Vimos na semana passada, versículo 11, apegando-se a ele, a Pedro e a João. Quem que se apegou a Pedro e a João? O coxo, né? Aquele homem que antes era, né, coxo, ficava na escadaria, na porta, né, pedindo esmolas. Agora ele está próximo. Olha só, como a ação poderosa de Jesus, né, no nome de Jesus, faz com que as pessoas elas mudem o seu pensar. Qual era a maior preocupação dele quando era colocado todos os dias lá no templo? Olhando a condição dele anterior, qual seria a maior preocupação da vida dele? O que a gente pode dizer? O que podemos dizer? Eu queria dinheiro. Conseguir moedas, né? Ouro, prata, né? As moedas que ele pudesse angariar ali no decorrer do dia para o seu sustento, para suas despesas. Só que agora, será que ele está preocupado com isso? Ao estar ao lado de Pedro e João? Provavelmente não. Provavelmente, ao mostrar isso, nós vimos na semana passada que ele entra, né? Ele entra no templo, ele vai junto com Pedro e João naquele momento de oração, ele vai louvando, né? Ele vai engrandecendo a quem? A Deus. E agora, ao sair do templo, ele está pegado, ou seja, próximo, em comunhão direta, ali, em contato direto com quem? Com Pedro e João. Em razão do quê? Da palavra que foi trazida até quem? Até ele. Continuando, versículo 11. E o ponto que a gente vai observar é que a restauração, ela gera o quê? Ela gera resultado. E olha o resultado da restauração. Versículo 11, ainda na segunda metade. Todo o povo correu o quê? Atônito. Para junto de quem? Para junto dele. Deles quem? Pedro, João
e aquele homem que era coxo, né, que já havia, momentos antes, ali, horas antes, havia, né, sido restaurado pelo poder ou em nome de Jesus. E aí eles correm, a multidão ao ver, ali as pessoas ao ver, né, o ocorrido, como nós vamos ver o relato, eles vão, e junto deles aonde? No chamado Pórtico de Salomão. Eu, como disse lá no início, né, o bom de a gente poder trabalhar aqui em Atos é poder visualizar, né, aquilo que, as informações que a gente tem no texto. Eu vou trazer essa informação aqui para os irmãos, ó. Observe bem, você está vendo aqui ó, o templo numa visão lateral, aí você está vendo esse retângulo num azul escuro aí, e bem em frente à saída principal, o templo está de frente para o chamado Pórtico de Salomão. Passa aqui meu mouse, não sei se os irmãos vão conseguir ver aqui, ó. Então, essa parte da frente aqui, ó, todinha, é chamada o Pórtico de Salomão. É como se fosse uma cobertura e ela era sustentada por colunas. Então, Pedro e João, junto com aquele homem, quando saem do templo, esse maior pátio aqui, ó, que ao redor do templo é chamado Pátio dos Gentios. Então, eles saem do templo, atravessa parte do Pátio dos Gentios, e eles vão justamente para esse ponto aqui, como a gente acabou de ver lá no final do versículo 11, chamado Pórtico de Salomão. E é lá que Pedro ele vai dar início ao quê? A sua pregação. Versículo 12, à vista disso o quê? Só para a gente poder entender. À vista disso, ou seja, fazendo uma ligação ao versículo 11, em razão do povo correr surpreso, admirado, impactado com aquilo que eles acabaram de ver, e ao se aproximarem, ao se juntarem, né, virem, né, assim, se aglomerarem, né, próximo de Pedro, João e aquele homem que havia sido restaurado. Então, em razão disso, Pedro vai se dirigir ao povo dizendo: israelitas. E aí ele vai indagar, né? Por que maravilhais disso? Ou por que vocês estão com os olhos fixos em nós? Versículo 12. E o que Pedro está querendo dizer? Pedro está querendo tirar dele, de João, o quê? O mérito da situação, o mérito do restauro. Porque olha o que ele diz na segunda metade do versículo 12. Porque fintais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. Então, olha só, foi mérito de Pedro, foi mérito de João, o poder foi de João, o poder foi... Não foi. Não foi de nenhum deles. E se nós notarmos hoje, é bem diferente, né, das mensagens que os homens hoje ensinam sobre curas, milagres, não é verdade? Eles chamam para si a responsabilidade. No entanto, nós podemos perceber que Pedro e João, sendo quem eles eram, discípulos, apóstolos de Jesus, andaram com Jesus, aprenderam com Jesus, né? Estavam em contato direto com Jesus, estão dizendo, opa, não olhem para nós, não fiquem maravilhados com os olhos fixos em nós, o poder não está em nós, mas o poder estava em quem? Como ele vai comentar no decorrer da pregação, ele vai dizer que o poder está em quem? Em Jesus. Então, se é para ouvir, se é para estar admirado, se é para estar com os olhos voltados, não é para Pedro e João, é para justamente estarmos com os olhos voltados para quem? Para Jesus. Quem é que vai fazer a diferença? É Jesus. Quem é que tem o poder de restauração? É Jesus. E ele continua, versículo 13, ele vai fazer um comparativo, ele vai impactar essas pessoas, mostrando justamente o propósito de quem? O propósito de Deus. Vamos observar, versículo 13. Ele diz assim, início do 13, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou ao seu servo. Olha lá, o que Deus fez em relação a Jesus? Versículo 13, logo no início. O que Deus fez em relação a Jesus? Ele fez o que em relação a Jesus? Versículo 13. Glorificou. Glorificou. Ou seja, ele deu glórias, né? Ele exaltou a quem? Ao filho, né? Ao seu servo. Aqui ele usa o termo servo. Por que servo? Porque o servo obedece a quem tem autoridade. Jesus, lembra lá em Filipenses, a gente vê com clareza isso?
Jesus, ele abdicou de ser igual a Deus, né? Ele se esvaziou, se tornando em forma de homem, e sendo obediente até a morte, e morte de quê? Morte de cruz. Olha lá, ele foi ou não foi servo? Foi. E quantas pessoas hoje têm se exaltado, se colocando acima de Jesus, ensinando do seu jeito e deixando de lado a autoridade de Jesus. E Jesus sendo quem ele era, independente do direcionamento da vontade de Deus, independente da morte, independente de tudo aquilo que estava dentro do plano. Ele foi o quê? Obediente até a morte. E morte de quê? De cruz. E olha só, ao ensinar aquelas pessoas, o que Pedro está dizendo? Olha, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou ao seu servo Jesus. E o que o povo fez? Versículo 13. Já que Deus, por sua vez, glorificou a Jesus, o que o povo fez? Versículo 13. A quem vós fizeram o quê? Vós negaram. Crucificado. Olha lá, vós, versículo 13. Vós Traístes. Traístes e negou. Vós, isso, Lica. Olha lá, vós traístes e negastes na presença de quem? De Pilatos. E um ponto que nos chama a atenção, versículo 13, ele diz, olha, vós traístes. Espera aí, quando é que um judeu vai entregar outro judeu diante de um romano? Olha a vergonha, lembra? Um cobrador de impostos, um publicano, ele era rejeitado pelo povo. Por que ele era rejeitado pelo povo? Porque ele trabalhava, né? Ele exercia um serviço em favorecimento de quem? Do seu próprio povo? De modo nenhum, em relação aos romanos. E qual era o trato do povo em relação ao cobrador de impostos? Ele era rejeitado, ele era excluído, ele vivia à margem, ele tinha recurso financeiro, mas ele era rejeitado pelos seus. Ele era protegido de Roma, mas ele era rejeitado pelo seu próprio povo. E o que o povo fez em relação a Jesus? Traiu. O que o povo fez em relação a Jesus? Negou. E não só negou, mas o entregou a quem? A um pagão, ou seja, a um romano. E olha um ponto que nós podemos observar no final do versículo 13. Perante Pilatos, quando este havia decidido em fazer o quê? Em soltá-lo. Lembra? Como vimos lá em Lucas? Então, não vejo nada que possa trazer culpa sobre esse homem, não vejo nada. Ai, não, desde a Galileia, não. Ele é galileu? Manda ele lá para Herodes, é a alçada de Herodes. Herodes vai lá, pede para que Jesus contribuísse para o circo que ele queria, né? Queria ver sinais, queria ver. Aí Jesus não fez nada, Jesus ficou calado, ele não obteve o que ele desejava, o que ele faz? Devolve para Pilatos. Aí depois o que eles fazem? Indagam. Barrabás ou Jesus? E quem eles escolhem? Barrabás. Eles escolheram Jesus errado. Eles escolheram o homicida, né? O próprio texto diz bem claro no versículo 14. A gente vai já observar. Mas eles fizeram a escolha errada. Ele continua, versículo 14. Vós, porém, né? Versículo 14. Negastes o santo, né? Negastes o santo, o justo, e pedistes que vos concedessem o quê? Um homicida. Jesus, ele veio para o quê? Para trazer a morte? Não, para trazer a vida. Só que o seu povo, pela falta de conhecimento, e como a gente vai ver já já, eles escolheram quem? O que estava disposto a conceder a vida? Não, eles escolheram um homicida. Um homicida. E aí que está o ponto. Olha só a ideia. Olha o que Deus vai trabalhar, né? Através de Pedro, na pregação, na própria palavra restauradora, para conscientizar esse povo sobre a sua condição diante de quem? Da sua condição diante de quem? Diante de Deus. Diante de Deus. E a sua própria condição. Continuando. Versículo 15. Ele continua. Vós, né? Vós, porém, ou desarte, matastes o autor da vida. O que eles fizeram?
com Jesus. Versículo 15. O que eles fizeram com Jesus? Mataram Mataram. Olha lá. E quem era Jesus? O autor da vida. toda a vida. Autor da vida. E, ao contrário, em vez de buscarem a vida, eles tentaram colocar o quê? Fim, né? Ou seja, matar o autor da vida. Só que quem é que está no comando aqui? Quem é que está no controle? Quem é o autor do plano salvador? Graças a Deus que não somos nós, não são os homens, não é a humanidade. Ainda bem que nós, né, não podemos nos assim buscar livramento em nós mesmos, porque se isso fosse possível, aliás, não seria possível, é impossível, em razão do quê? Das nossas falhas, das nossas fraquezas, do nosso pecado, da nossa condição espiritual, né? E aí a gente pode perceber que vós, porém, matastes quem? O autor da vida. Só que olha lá, Deus, versículo 15 ainda, se os homens mataram o autor da vida, o que Deus fez em relação ao autor da vida, que fazia parte do seu plano? Ressuscitou. Ótimo, eu gostei desse coral. E aí que está o ponto. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Por que Jesus precisava ressuscitar? Por que Deus manifestou através de Cristo a ressurreição? Justamente para mostrar que todos... Isso. Qual é o ponto aqui? Para que os discípulos compreendam, seja Pedro, seja João, seja essas pessoas que, ao se tornarem discípulos, seja os outros 9 que não estão aqui, ali os outros 10 que não estão aqui, que possam ter clareza que Jesus morreu, foi sepultado, e ele ressuscitou. Com que finalidade? Para que eles entendam, para que nós entendamos hoje, que ao sermos obedientes a Jesus, ao estarmos numa condição restaurada, mesmo que a gente venha a morrer, Deus é aquele que nos dá a promessa através de Jesus, o restaurador do quê? Da vida eterna, da ressurreição. A morte, para algumas pessoas, é o final de tudo. Não é. A morte, para algumas pessoas, é o maior problema da humanidade. Algumas pessoas nos dizem, olha, tem problema para tudo, menos para a morte, né? Depois as pessoas não têm esse ditado, não têm esse dizer. Jesus já resolveu. Tem solução para tudo, né? Menos para a morte. Isso, e aí que está o ponto. A gente pode perceber, então, que para a morte, Deus já resolveu. E a solução quem é? É Jesus. Mesmo que a gente morra fisicamente falando, mas um dia, ao vir o juízo, nós estaremos livres do julgamento, do juízo final e da segunda morte. Essa que é a morte. E graças a Jesus, se permanecermos obedientes com uma fé prática, debaixo da restauração, seguindo as instruções deixadas por Jesus, nós não veremos a segunda morte. Não é isso que diz lá em Apocalipse? Então, é o ponto que precisamos justamente fazer o quê? Obedecer. Então, precisamos escolher bem, né? Precisamos permanecer na escolha que fizemos, que está seguindo, obedecendo aos passos, ao ensinamento de quem? Ao ensinamento de Jesus. Então, Pedro aqui, ele está impactando essas pessoas para que elas possam entender a consequência das suas decisões em relação a quem? Em relação a Jesus. Por quê? Porque elas vão entender, como Pedro vai deixar muito claro, quem elas precisam ouvir. A fé que elas precisam ter, essa fé precisa estar pautada aonde? Está enraigada aonde? Alicerçada aonde? Em Jesus, como nós vamos observar já já. Continuando. Versículo 16, olha o que ele diz. Pela fé em o nome de Jesus. Olha aí a base da fé. Pela fé, na autoridade, no nome, né? De quem? De Jesus. É que esse mesmo nome fortaleceu a quem? A este homem. A ideia de fortalecer qual é? A ideia de fortalecer aqui é justamente dar a ele... Será que ele tinha forças para se levantar? Para caminhar? Para estar sustentado sobre as suas pernas? Não.
E quem foi que deu essa condição a ele? Jesus. Jesus. E aí que vem um ponto, né, que precisamos observar. Isso foi mediante a fé em quem? A fé em Jesus. Aí você para e pensa, mas, Sandro, como é que foi manifesta a fé prática desse homem? Observa lá comigo, versículo 5, do mesmo capítulo 3, versículo 5. Diz assim, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Então, Pedro diz o quê? Que ele vai andar, mas vai andar no poder, na autoridade de quem? De Jesus. Aí o que Pedro faz? Pedro estende a mão. Versículo 6, versículo 7. E tomando pela mão, o levantou. Quando eu e você estamos sentados, e aí, ao termos dificuldade de levantarmos sozinho, alguém nos estende a mão, e a primeira parte do corpo onde a gente firma para poder se levantar, qual é? São as pernas. E, né? Não é verdade? Segura, apoia o pé, e aí você sustenta a sua perna, aí vai e levanta. Ele não tinha essa condição. Só que antes de ele sustentar, antes de ele justamente agir com fé, o que aconteceu? Pedro diz, não tenho ouro nem prata, mas isso eu te dou. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno anda. E ele estende a mão e levanta. Como é que ele vai levantar? Se ele não tem força nas pernas. Deu para entender? E o que aconteceu? Versículo 7, na segunda metade, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Provavelmente, quando Pedro estendeu a mão, Pedro segurou ele pela mão. Ao puxá-lo, né? A gente pode ver no versículo 7 que imediatamente aquilo que estava, vamos colocar assim, sem força, sem condição nenhuma, foi sendo estabelecido naquele mesmo instante. A palavra imediatamente dá justamente essa ideia. Mas ele segura na mão de quem? De Pedro. Pedro, ao puxá-lo, ele se sustenta na mão de Pedro e tenta se apoiar sobre as suas pernas. E naquele mesmo momento, o que acontece? Deus estabelece o seu andar. Ele teve ou não teve fé em Jesus? Sim, porque justamente ele poderia muito bem, Pedro estende a mão, levanta. Aí diz, não, homem, para com isso, você não está vendo o meu estado, você está brincando comigo, isso não é uma situação para brincar, olha a minha situação. Não, o que ele faz? Provavelmente Pedro estende a mão, ele estende a mão, segura na mão de Pedro, Pedro o sustenta e o puxa. E aí, no mesmo instante, Deus vai trabalhando o quê? No sustento, no restauro das suas pernas. E aí ele passa justamente a andar. Voltando aqui no versículo 16, a este homem, né? A este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que veio por meio de Jesus deu a este saúde perfeita. Olha só, na presença de quem? Na presença de todos vós. Então, aquilo era o quê? Aquilo era visível para aquelas pessoas. Eles estavam contemplando a ação de Deus por meio de quem? Por meio daquele homem, daquele ex-coxo, daquele homem que estava ali, saudável. Quando ele vai usar o termo saúde perfeita, é que o estado dele está saudável, né? Está perfeito diante de quem? Diante deles. Não tem o que dizer. E aí que vem o ponto. Esse homem, a ação desse homem, será que agora vai servir de testemunho para essas pessoas? Essas pessoas testemunharam a ação poderosa de Jesus na vida desse homem? Sim. Eles têm como negar o poder restaurador de Jesus sobre a vida desse homem, que há mais de 40 anos estava naquela condição? Não, de modo nenhum. Então, aqui a gente pode ver que justamente Deus está trabalhando agora com a pregação. Pedro está trabalhando, está ensinando essas pessoas, mas antes está ali a prova viva diante deles da ação, do poder restaurador de quem? De Jesus. Versículo 17. E agora, irmãos, e aí um ponto que me chamou a atenção, versículo 17, e agora, irmãos, eu sei, olha lá, que o que fizestes por ignorância
como também as vossas autoridades. E aí que vem o ponto, né? Essas pessoas, ao fazerem a escolha errada em relação a Jesus, sem ter esse conhecimento, sem ter essa base, indo naquele chamado efeito manada, ou a voz do povo é a voz de Deus. Então, todo mundo gritando, então também significa que é para eu gritar. Quem é que vocês estão rejeitando? Aquele ali, né? Que se diz rei dos judeus. Ah, então vamos lá, o que a gente vai gritar para ele? Crucificam. Aí todo mundo foi e crucificam. E o que Pedro está dizendo? Agora, irmãos, e olha só, Pedro tenta se aproximar dessas pessoas. Por quê? Porque todas essas pessoas que ali estão, lembra lá o que aconteceu no capítulo 3, logo no início? Todas, né, em 3 horários, pela manhã, ao meio-dia, ao final da tarde, os judeus subiam para onde para orar? Ao templo. Então, essas pessoas, assim como Pedro, estavam ali naquele momento em razão do quê? Em razão de buscar orar a quem? A Deus. Só que a forma como eles agiram em relação a Jesus, Pedro deixa muito claro. Agora, irmãos, olha lá, ele não está ali para julgá-los, mas está para conscientizá-los. Eu sei que o fizestes por ignorância. Não somente eles, mas se eles foram guiados pelas suas autoridades, pelas autoridades do povo, né? Se vocês foram guiados pela autoridade do povo, o que agora vocês precisam fazer? Não podem mais agir por ignorância. E aí nós vamos observar, né, que ao buscarmos conhecer a Deus, precisamos buscar conhecer a Deus de maneira genuína. Não podemos, todo mundo adora com instrumento musical. E agora, como é que nós vamos fazer? Vamos, não. Precisamos ver o que a Bíblia ensina. Né? Verdade? A ceia a gente toma quantas vezes por mês? Aí alguns vão dizer, uma vez por mês, uma vez na semana, é na quarta-feira. Espera lá, vamos ver o que a Bíblia diz. Por quê? Porque se vamos adorar, precisamos adorar de que modo? De acordo com aquilo que a Bíblia ensina, de acordo com o modelo de Deus. É para termos, vamos lá, lideranças dentro da igreja, anciãos, né, pastores, presbíteros, né? Precisa seguir as qualificações que Deus estabelece aonde? Nas Escrituras. Diáconos, da mesma maneira. Evangelistas, ok. Qual é a mensagem que a gente vai pregar? Da nossa cabeça? Não. Ela precisa estar pautada de acordo com a palavra. Então, não podemos agir por ignorância. Temos um manual, ou como o Enio costumava dizer, lá quando a gente estava estudando com ele, Lucas, né? Abra aí a sua apostila. E qual é a nossa apostila? A palavra. Precisamos nos guiar passo a passo através do quê? Da palavra. Não podemos agir por ignorância. Aqui mesmo, em Atos, capítulo 17, os irmãos puderem abrir comigo rapidinho, quando Paulo, vamos chegar lá, mas é só dando um rápido spoiler aqui, só para a gente ver a questão da ignorância. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 30, Paulo pregando, né? No Areópago, lá em Atenas, para aqueles doutores, né, voltados para o conhecimento, para a sabedoria, né? Ele diz o seguinte para eles, capítulo 17, versículo 30, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, se tem o conhecimento daquilo que Deus espera, as pessoas precisam fazer o quê? Do jeito certo. Então, se entendia que a adoração a Deus era... Adorava a Deus fazendo uso de instrumentos musicais, e ao olhar para o Novo Testamento e ver que a Igreja do Senhor, ela adora o Senhor, frutos de lábios, né? Como diz lá em Hebreus, capítulo 13, o que eles vão fazer? Ele precisa adorar do modo certo, porque senão ele ainda vai continuar vivendo na ignorância, e isso não é agradável, tanto é que lá no capítulo 17 ele vai trabalhar justamente esse ponto, é necessário mudança, e é o que a gente vai perceber também aqui nesse contexto. Olha um ponto que precisamos observar, capítulo 3, versículo 18, o que Deus fez? Versículo 18,
Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas. E o que Deus anunciou por boca de todos os profetas? O que ia acontecer? O que Deus anunciou, versículo 18, por boca de todos os profetas? Cristo Ia havia de padecer? sofrer. Que Cristo ia padecer. Esse é o plano. Deus não é o autor do plano. Jesus, não, ao cumprir o plano, ao obedecer ao plano, justamente porque quem que estabeleceu? Deus. E olha o que Deus diz, por meio do Espírito Santo aqui, através de Pedro. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de quem? Um ou outro profeta? Não. Pela boca de todos os profetas. Significa que o arranjo da revelação no Velho Testamento, ela era aleatória. Não, ela era organizada. Por quê? Porque a fonte partia de quem? Partia do Senhor. Partia de Deus, justamente. E que o seu Cristo havia de quê? Havia de padecer. E o ponto que vamos ver aqui, ó. Então, o que era necessário para essas pessoas? Já que Cristo, já que era plano de Deus, já que cumpria o objetivo principal de Deus, que Cristo morresse, o que era necessário, então, para aquelas pessoas que estavam ali diante de Pedro, João e daquele homem que havia sido restaurado momentos antes ali? O que era necessário para eles? Capítulo 3, versículo 19, era necessário o quê? Arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Olha só. E aí a gente vai dizer, peraí, mas arrependimento e conversão é a mesma coisa. Aí que está o ponto. Ele vai usar duas palavras bem distintas, trabalhando duas ideias. Primeiro, a ideia de arrependimento é a ideia de mudança. Bem, mudar em quê? Bem, se eles rejeitaram a Jesus, versículo 14 e 15, se eles negaram a Jesus, se eles traíram Jesus, se eles vão se arrepender, se eles vão mudar, eles agora, a partir do momento que realmente tem Jesus como seu Senhor e Salvador, eles vão buscar a Jesus. Eles vão entender que somente em Jesus eles vão ter uma vida restaurada. Então, ao invés de se distanciar, eles vão fazer o quê? Eles vão reagir de maneira adequada diante de quem? Diante de Jesus. Deu para compreender? Então, é uma mudança, é uma transformação. Se eles reprovavam Jesus, agora eles vão viver de uma maneira prática em relação ao ensino, justamente reconhecendo que não só eles, mas Deus, né, aprova a quem? A Jesus. Deus glorificou a quem? A Jesus. Diga, Paulo. A versão fácil de ler é interessante que ela traz assim: mude seu comportamento e voltem para Deus. Isso. E aí a palavra conversão é a outra ideia que eu venho trabalhar, porque a ideia de conversão, se uma é mudar, mudança de atitude, mudar de coisa, a outra é mudança de direção. Se eles, ao rejeitarem Jesus, eles estavam se distanciando de Deus, por quê? Porque eles não estavam vivendo na prática a vontade, o plano que Deus estabeleceu por todos os profetas, ao ouvirem da boca de Pedro, usando, né, todo o histórico, como a gente vai ver já, o testemunho contundente da lei, o testemunho contundente da revelação de Deus através dos profetas. Ao entenderem isso, o que eles vão fazer? Eles vão continuar rejeitando Jesus? Não. Agora eles vão se aproximar de quem? De Jesus. Vão ouvir e obedecer ao ensino de Jesus. Vão reconhecer o poder e o senhorio de quem? De Jesus. Ao fazerem isso, eles vão estar se aproximando de quem? Eles vão estar vivendo debaixo da restauração de quem? Da restauração do Senhor. Deu para compreender? Então, ele trabalha de maneira proposital aqui, mudança de comportamento e mudança de direção, a ideia de converter, né? Alguém queria falar? Ok, vamos lá. E por que eles precisam mudar de atitude, mudar de direção? Com que finalidade? Versículo 19. Para quê? Que eles precisam se arrepender e se converter. Para quê? Um de cada vez. Que os pecados sejam cancelados. Os pecados sejam Isso. perdoados.
Qual é o resultado, então, desse arrependimento e dessa mudança de direção? O resultado, olha só, sejam cancelados os vossos pecados. Eu sei que ninguém aqui nunca ouviu, né? O chamado caderno do fiado. Já ouviu falar no caderno do fiado? Seu fulano, pendura aí uma conserva aí para mim. O papai disse que tal dia, quando ele receber, ele paga. Aí o seu fulano abre o caderninho, vê lá qual é o nome do teu pai, Raimundo. Aí vê lá a listinha, Raimundo, aí anota lá uma conserva, X valor. Aí chega na data lá, o seu Raimundo chega lá no mercadinho da rua ali. Ô, seu fulano, eu vim aqui, eu sou o Raimundo, eu vi que tá ali, os meus meninos pegaram uma conserva aqui, some aí o meu que eu vou quitar aí a minha dívida, né? Então, aí ele vai lá, faz um X, né? Ele risca, pronto. O que aconteceu com aquela dívida? Foi paga. Está quite. E é justamente a ideia, quando ele vai trabalhar aqui a palavra cancelar, é como se ele cancelasse a dívida, é como se ele riscasse, ou seja, aquilo que tanto atrapalhava, né? Aquele relacionamento, né? O que aconteceu? Foi riscado, foi cancelado. O quê? A dívida. E aí um ponto que me chama a atenção, aqui no versículo 19, indo para o 20, por quê? Né? Qual é o resultado do cancelamento dos pecados? A fim de quê? Versículo 20. A fim de que venham tempos de refrigério. De refrigério. Ou seja, os pecados, né? Ao haver o arrependimento e a conversão, vai haver o quê? Com o cancelamento dos pecados, a pessoa agora ela vai ficar, em termos espirituais, preocupada com as suas ações, com aquilo que ele fez. Rapaz, passou o dia, eu não paguei a conserva lá do seu fulano, agora eu precisar de uma lata de sardinha, ele não vai colocar mais no fiado lá no caderninho. Olha aí a preocupação. Só que ao invés de preocupar com a conserva e com a sardinha, diz, rapaz, o que eu estou fazendo da minha vida? As minhas ações, e agora eu vou buscar solução em quem? Aí alguns buscam solução na cerveja, nas bebidas, nas drogas, nas outras situações, achando que ele vai esquecer. Só que quando for no dia seguinte, vai estar tudo no mesmo lugar. E aí que está o ponto. Ao buscar em Cristo a restauração plena, vai vir o quê? Tempos de refrigério. Agora, olha um ponto que eu quero que os irmãos notem comigo no versículo 20. Como é que é possível? Como é que é possível esse tempo de refrigério? Como? Como isso é possível, o tempo de refrigério? Em razão do quê isso é possível? É a razão de Jesus, né? A razão de Cristo. Olha lá na o presença do Senhor. Isso! Aí que vem o ponto. E aí, trabalhando aqui o contexto do restauro em Atos, como é que alguém pode ter na sua vida a presença do Senhor? A gente já viu. Como é que alguém pode ter na sua vida a presença do Senhor? Esse era o comentário que eu levantei a mão, irmão. Nós vemos que João Batista batizava para o perdão dos pecados. Jesus Cristo veio batizando para o perdão dos pecados. Depois da morte e ressurreição de Cristo, foi o mesmo batismo para o perdão dos pecados, acrescentando agora o Espírito Santo, que é a presença de Deus em nós, a presença de Jesus. Essa é... Isso mesmo, Giovanni. Aí é o ponto, por isso que ele destaca isso no versículo 20. Se você olhar de maneira proposital, aqui, quando eu lancei o versículo, eu coloquei aqui a reticência, justamente porque, olha lá, vamos ler direitinho o versículo 20. A fim de que da presença do Senhor. Como é que alguém pode ter na sua vida tempos de refrigério? Só com a presença de quem? A presença do Senhor. Como é que a gente tem a presença do Senhor? Atos capítulo 12, versículo 38. Arrependei-vos. Olha lá o que ele está dizendo no versículo 19. Arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado. Para quê? Para que sejam cancelados os seus pecados e recebereis a presença, o dom de quem? Do Espírito Santo. Se nós olharmos esse conteúdo que Pedro está pregando aqui no capítulo 3, ele está trabalhando outras ideias, no sentido de que ele está fazendo uma associação direta com o que ele acabou de dizer lá, quando a gente viu no capítulo 2. Então, a pessoa precisa se arrepender.
converter, ela vai justamente sair de uma direção que ela está indo, mas como é que ela vai sair se ela não tiver fé? Não é verdade? Como é que ela vai realmente se devotar em obediência a Deus, ao ensino de Deus, ao ensino e às promessas de Jesus, se ela não tem uma fé prática? Então, é necessário que haja conversão. E aí, um ponto que a gente observa, para que haja o cancelamento dos pecados e essa pessoa possa viver tempos de refrigério. Ou seja, não é que nem no Amazonas, um calor, não, é um tempo de sossego, a ideia de refrescor, né? A ideia do refrigerar. A ideia refrigério vem justamente nessa ideia. É como se fosse um vento, um ar refrescante. E isso se dá em meio de quê? De ter a presença de Deus. As coisas estão caindo ao nosso redor. A nossa saúde pode até não estar muito bem, mas quem é que justamente nos dá esperança? Aí, como pegando a ideia que os irmãos trabalharam aulas anteriores, acho que lá no capítulo 2, quem é o nosso penhor? Quem é o nosso selo? Quem é aquele que, de fato, mostra a garantia? Mesmo que eu e você venhamos a falecer, quem é que justamente mostra que pertencemos a Deus? É o Espírito Santo, ou seja, a presença de Deus na nossa vida. Diga, irmão Sérgio, depois o irmão José Augusto. Pode falar, mano. Eu tenho aqui na NVI tempos de descanso. Isso. Justamente. É aquilo que eu comentei com aquele exemplo que eu disse, enquanto algumas pessoas, pela situação que eles vivem, por exemplo, aqui no Amazonas, né? Eu já trabalhei, antes de trabalhar como empresa pública, trabalhei no polo industrial aqui de Manaus. E aí os trabalhadores do polo industrial têm lá uma enorme praça com vários bares. Amanhã, né, ao saírem do trabalho, às sextas-feiras, quando eles saem das indústrias, eles vão, alguns vão para casa, mas boa parte deles vão para onde? Descansar, tirar o estresse da semana, justamente fazendo o quê? Aquilo que justamente eles acham que vai aliviar o problema, dar o descanso, né? Por isso que eu trabalhei a ideia, algumas pessoas buscam o refrigério nas bebidas, no entorpecente, em outras situações. Só que no sábado, no domingo, na segunda-feira, vai estar tudo no mesmo lugar. Aonde que vai ter, de fato, o verdadeiro refrigério e descanso? No Senhor Jesus, com a presença, com a obediência da palavra do ensino de Jesus em nossas vidas. Obrigado, irmão Sérgio. Diga, irmão José Augusto. Glória, irmão. Maravilhoso. A sua mensagem da parte de Deus era justamente aí que eu ia participar, né? Eu ia falar para participar, para concordar com esse estudo maravilhoso. Realmente, muitas vezes, nós ainda sofremos tantas coisas porque ainda não mudamos, e como a palavra diz aí, Deus não pode trabalhar onde a gente ainda está pecando. Preciso mudar, e às vezes a gente persiste naquela ideia de que eu tenho o meu jeito de ser, eu sou assim. Deus vai compreender, Deus me perdoe, eu vou permanecer assim. Então, muitas vezes levamos até anos, né, para mudar um comportamento que não é próprio diante de Deus, dos irmãos, etc. E aí sofremos, né? Sofremos. Isso. A gente percebe muitas vezes, né, os irmãos já devem, nas suas congregações, perceber que, por exemplo, existem irmãos que crescem, se desenvolvem, amadurecem rapidamente, e outros vão com um tempo menor. Mas o que vai fazer a diferença entre um e outro? Por que um vai mais rápido, o outro vai mais lento? É justamente nessa ideia que o senhor trouxe. Vai da forma como a gente se dispõe para quem? Para o agir de Deus, né? A forma como a gente reconhece o que nós precisamos deixar de lado, né? E realmente absorver aquilo que de fato vai fazer a diferença onde? Na nossa vida. E da forma como reconhecemos a necessidade que cada um de nós tem de servir, em primeiro lugar, a Deus e aos nossos irmãos, entendendo como, fazendo parte do corpo, cada um de nós é importante nessa estrutura, né? Entenda, quando eu falo estrutura, a ideia de corpo, né? Cada membro dependendo um do outro, e a gente agindo de maneira o quê? Buscando valorizar, né? E se portando com os outros para que no dia a dia esse corpo funcione, não do meu, não do seu jeito, mas de acordo com a vontade de quem? Da vontade do Senhor. Muito obrigado, irmão José Augusto. Continuando aqui, versículo, lembra lá no capítulo 1, versículo 6,
Não por um acaso eu trago essa indagação lá no capítulo 1, versículo 6. Lembra a perguntinha? Que foi até o tema, o versículo-chave do contexto de Lucas e Atos, que o Enio nos trouxe muito tempo atrás. Olha lá, o Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Olha lá, a pergunta que eles fizeram para Jesus, aí você vai parar mais, meu irmão, a gente está no capítulo 3, quase no capítulo 4, aí você vai lembrar o capítulo 1, versículo 6, porque olha só o que Pedro vai falar aqui no versículo 21. Aonde está Jesus, né? Aonde está Jesus e até quando ele vai ficar onde ele está? Observe comigo, versículo 21. É necessário que ele permaneça onde? No céu. Onde que Jesus está? No céu. Lembra quando Pedro foi trabalhar lá a pregação no capítulo 2, que ele fala no capítulo 2, versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus. Onde que Jesus está? No céu. À direita de quem? À direita do Pai. À direita do Pai. E ele vai ficar lá até quando? Olha lá, o reino restaurado, a concretização do reino, até que chegue o tempo em que Deus fará o quê? Restaurará todas as coisas. Quando Deus julgar por bem que todas as coisas foram restauradas, ele vai encaminhar quem? Para buscar os restaurados. Será que Pedro agora entendeu? Aquela pergunta que ele havia feito para Jesus, lembra lá a promessa do Espírito, como em algumas vezes você citou, Giovanni, lá em João, né? 14, 15, 16, o Espírito da verdade vos fará lembrar de tudo aquilo, né, que vos tenho ensinado ou falado. Olha lá, ele justamente trouxe a resposta para o quê? Para aquilo que eles haviam perguntado antes do recebimento de quem? Do Espírito Santo, antes do derramar do Espírito. E olha só, agora ao ensinar, ele tendo clareza daquilo que eles perguntaram aonde? Lá no capítulo 1. Jesus subiu, os anjos disseram, por que vocês estão olhando, Galileus? Da mesmo modo que vocês o viram subir, ele vai voltar. E agora o que ele está dizendo? Ele vai permanecer no céu até quando? Até Deus restaurar todas as coisas. Versículo 21, na segunda parte. Falou há muito tempo por meio de quem? Por meio de quem? Por meio da boca ou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Olha só, isso não é algo que aconteceu de uma hora para outra, não é algo desorganizado. Eu trouxe até a referência, se os irmãos quiserem anotar, Deuteronômio capítulo 18, 15 até o 19, ele vai narrar, a partir do versículo 21, 22, né, a ideia lá do profeta, um profeta, o Senhor Deus levantará no meio de vós, suscitará um profeta como eu, no caso aqui, é o versículo 22, né? Então, quem seria esse profeta que seria levantado? E a resposta vem logo à nossa cabeça. Quem é? É Jesus. É Jesus. Justamente. Como agir diante desse profeta que Deus suscitaria? Como Moisés falou lá em Deuteronômio. Como é que é para agir diante dele? Obedecendo todas, obedecendo essas palavras. Isso. Olha lá, versículo 22, na segunda parte. Que quem não obedecer vai ser exterminado. Isso. Então, primeiro a gente vai ver o agir. Como é que é para agir diante dele? E olha o que ele diz, versículo 22. Ouça-no. Só uma parte, só um pouquinho. Faça concessões naquilo que ele disser. Não. Ouça-no em tudo o que ele disser. Então, é para ouvir tudo aquilo que ele tiver para dizer. E se eu não ouvir, aí veio aquilo que a senhora comentou agora há pouco, dona Giovana. E se não ouvir, o que vai acontecer? Versículo 23. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. Então, essas pessoas que estão ouvindo, né, essa mensagem trazida por Pedro, elas têm duas escolhas. Aliás, para ser mais justo, elas têm uma escolha só. Ou elas se submetem a Jesus, ou elas se submetem a Jesus. Se, de fato, elas não quiserem ser o quê? Elas sofrerem
pela falta de obediência em relação a quem? Em relação a Jesus. E aí, aqui no capítulo 3, versículo 23, por isso que eu coloquei a referência do 15 ao 19, porque o versículo 23 é a referência de Deuteronômio 18, versículo 19. Vamos passando aqui. Para a gente já finalizar, capítulo 3, versículo 24 e 25, vejamos lá o testemunho contundente, né? O testemunho contundente do Velho Testamento ou da lei. Diz assim, de fato, todos os profetas, escute bem, o último juiz, quem foi? Samuel. O primeiro profeta, quem foi? Samuel. E olha o que Deus está dizendo, por meio de Pedro. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Aí alguém diz, não, mas foi só os profetas, né? Só os profetas. Mas escute bem lá, versículo 25, na segunda parte, olha o que ele diz. A respeito do chamado de Deus lá, é para nós que já estudamos Gênesis. Lembra lá no capítulo 12, versículo 3, da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, na dúvida dos profetas para cá, onde que Deus vai puxar? O povo não era nem povo, nem existia ainda o povo, não existia nem Israel, o filho de Jacó, aliás, o próprio Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, nem existia, e ele vai citar o quê? O chamado de Deus a Abraão, aonde? Lá em Harã, né? E o propósito de Deus, para a gente finalizar aqui, versículo 26, ele vai dizer qual é o propósito de Deus em relação a Jesus, em relação a toda essa revelação contundente no contexto do Velho Testamento, naquele momento, qual é o propósito? Para vos abençoar. Agora, olha só, olha o contraste que nós vamos ver do propósito de Deus para os nossos dias. Olha o contraste da promessa de Deus no momento deles lá. Porque no contexto deles, dos judeus, era um contexto de mérito. Bem, se é uma pessoa rica, é uma pessoa abençoada por Deus. Se é uma pessoa saudável, é uma pessoa abençoada por Deus. Se é uma pessoa que tem o que comer, é uma pessoa abençoada por Deus. E hoje, no contexto religioso, né, no contexto denominacional evangélico, é a mesma coisa. Só que aí que está o problema. Jesus foi revelado por Deus para trazer pão, para trazer condição financeira, para trazer saúde física. E olha o que Deus está dizendo, por meio do Espírito Santo, ou por meio de Pedro, aquelas pessoas, para vos abençoar. E escute bem, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades, das suas práticas do mal, das suas práticas desobedientes, da ignorância que os afasta da obediência de Deus, daquilo que afasta o homem de quem? De Deus. Olha só, em outras palavras, Deus fez todo esse plano para que, por meio dos profetas, por meio da revelação, ele trouxesse ao conhecimento das pessoas quem? Jesus. E por meio desse conhecimento, Deus estenda sobre aqueles que têm fé prática, daqueles que buscam o arrependimento, que vivem a conversão, que são batizados por meio da fé, nas águas, para perdão de pecados e receber o quê? O Espírito Santo. E o que Deus faz? Deus livra, Deus restaura, Deus perdoa os seus pecados. E aí, para a gente concluir, a restauração continua em nossos dias. Pedro ensinou aquelas pessoas e a nós que para haver restauração é necessário a fé prática em quem? Em Jesus. Não dá para correr para cá, para lá, para qualquer outro canto. Nós vamos entender, eu não vou entrar no mérito, né? No capítulo 4 ele vai deixar muito claro, né, esse ponto, que não há salvação em nenhum outro abaixo do céu, né? Não existe outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Queremos ser restaurados? Se queremos viver essa restauração, precisamos olhar e obedecer a Jesus. Queremos ter o perdão de pecados. Para aqueles que têm nos ouvido, né? Tem muitas pessoas, né, que têm ouvido, visto no YouTube, alguns irmãos fazem a postagem no status, pessoas têm nos acompanhado, se
É desejo seu ser restaurado dos seus pecados. A única forma é olhar e ouvir e obedecer a palavra de quem? A palavra de Jesus. Não tem homem, não tem liderança, homem ou mulher nesta terra que seja capaz de livrar e restaurar que não seja Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus é o restaurador de vidas. E, em segundo lugar, Deus foi revelando o seu plano, justamente desde a antiguidade. Para quê? Lembra lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus ele está lançando o juízo sobre o homem, sobre a mulher, sobre a serpente, o que ele diz? Ele diz que vai suscitar o descendente à mulher, e esse descendente vai pisar a cabeça da serpente. E o que a serpente vai fazer? Ela vai morder o calcanhar. Deus ali, o homem, Adão não entendeu, Eva não entendeu, muito menos a serpente, mas na cabeça de Deus, ele já dentro do seu plano restaurador, ele está olhando para quem? Para Jesus. E aí que vem o ponto. Deus foi revelando este plano para restaurar a condição espiritual e a comunhão de quem? Da humanidade. Hoje eu e você, discípulos de Jesus, que pela fé nos arrependemos, pela fé confessamos a Jesus, pela fé prática, entendemos que o batismo é para perdão de pecados e receber a presença do Espírito. E pela fé, após o batismo, estamos perseverando, independente da saúde, da questão financeira, temos buscado permanecer. Não vamos desistir, porque quem fez a promessa é fiel. E se ele fez a promessa, um dia ele vai voltar como a gente aprendeu hoje. E quando ele vier, ele vai trazer e vai nos conduzir na realidade. Ele vai nos conduzir para a vida eterna, para o reino eterno, que não vai, como diz em Apocalipse, choro, nem pranto, nem dor, nem sofrimento. Que possamos continuar perseverando e fiéis ao plano restaurador do Senhor Jesus. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta antes da oração final? Tranquilo? Algo que não ficou claro? Ok. Passar a palavra para o Paulo. Paulo Sérgio Garopaba. Amém. Amém. Oramos então, meus irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade de estar aqui reunido com esses irmãos, Pai. Parece que a gente está aqui um próximo do outro, mas estamos aqui através de uma tela online, mas o Espírito Santo está sempre em nosso meio, está reunido aqui conosco, Pai, e nos dá todo o entendimento da sua palavra, Senhor, toda a honra e toda a glória ao Senhor, Senhor. Mas agradeço muito ao nosso irmão Alessandro por nos trazer essa palavra, por trazer esse ensinamento que aprendemos muito, muito mesmo. Estamos muito agradecidos, Pai. Oramos e te agradecemos por toda essa família, essa reunião com nossos irmãos em Cristo, Senhor. Pedimos também, Senhor, que abençoe todo esse grupo, esses irmãos que cada dia estão aqui à disposição um dos outros, Senhor. E reunidos, Senhor, no teu nome, Pai. Para, Senhor, estar aqui na tua presença todos os dias, Pai. Agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu venho orar, Senhor, aqui também, peço até que os irmãos orem por um conhecido da família que se queimou e está na UTI e pegou fogo no apartamento e ele tentou salvar a esposa e os filhos e está muito mal. O nome dele é Gabriel. Então, venha pedir, Senhor, que há consolo, que a recuperação, ele está na UTI e está sofrendo. Então, nós temos que orar por essas pessoas, não são irmãos em Cristo, mas mesmo assim amigos. E agradecendo hoje pelo dia do amigo, considerar aqui somos irmãos em Cristo, mas também somos amigos. E aqui reunido todos os santos dias, somos uma família. Em nome de Jesus, te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Paulo. Amém. Obrigado, Meu Paulo, meu amigo. É isso aí, né? Estamos Olha, aqui hoje é dia do todos os dias amigo, através hein? dessa tela aqui, né? Paulo. Somos mais que amigos, né? Além de verdade. irmãos, somos amigos também. É esse momento. Tá vendo, Liga, que você aprendeu hoje? Nós somos amigos e Vamos dizer como irmãos, hein? Jesus dizia, Sabe irmão, dia, seu amigo amigo é aí, mais Lica? chegado que o irmão, né? Vai chegar Valeu, no Augusto. isso mesmo na minha vida. Boa noite, irmãos.
Boa noite. Boa noite. Irmão, É boa noite a Gabriel, todos. é seu Paulo o nome dele? Isso, é Graças Gabriel, a Deus. Gabriel. Obrigado, irmã Maria. Boa noite. Boa noite.